Oi, meu nome é Márcia Jamile e eu sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo eu vou falar sobre o segundo capítulo da série de documentários Segredos de Tutancâmon. A National Geographic lançou há alguns meses uma série de documentários intitulada Os Segredos de Tutancâmon. E ela basicamente são 3 episódios que falam de 3 temas diferentes sobre esse faraó. O primeiro capítulo fala sobre um Tutancâmon de um ponto de vista militar. O segundo capítulo, que é este que eu vou comentar aqui, fala sobre alguns dos artefatos que foram encontrados na tumba dele. E o terceiro capítulo fala sobre a condição física do faraó e as filhas dele. Bom, eu já publiquei aqui os meus comentários sobre o primeiro capítulo. Isso foi no mês de julho. E na época eu não tinha continuado a série, os comentários da série no caso, porque a minha operadora de TV na época não tinha disponibilizado o resto. Tipo assim, eu assisti os 3 capítulos na National Geographic, só que se eu quisesse assistir novamente eu teria que pagar um pouco a mais. Isso não fazia nenhum sentido, mas tudo bem. Mas agora, caros gafanhotos, eu tenho o resto dos capítulos e espero destrinchar um pouquinho aqui com vocês. Se não caiu um meteorito em Aracaju, claro, né? Mas só deixa eu fazer um resuminho sobre quem era Tutancâmon. Tutancâmon foi um faraó que reinou durante o Novo Império, na 18ª dinastia. Esse período é considerado a Era de Ouro dos Faraós, porque é a época em que o imperialismo egípcio chegou ao seu auge. E é nessa época também que estão alguns dos faraós mais famosos, como Amenhotep III, Tutmosis III, Hatshepsut, Akhenaton, Ramsés II, Seti I. Daí vocês entendem, né? O Novo Império realmente foi aquela época, assim, máxima para o Egito. Porém, de todos esses faraós, somente a tumba do Tutancâmon foi encontrada intacta. Então, a tumba dele foi encontrada praticamente intacta e tal, ela foi esvaziada pelo Qatar e registrou tudo em um livro-tombo, que hoje está no Museu do Cairo, e que provavelmente irá migrar para o Grand Egyptian Museum, que só Deus sabe agora quando é que vai ser a inauguração, né? Por acaso, sobre esse Grand Egyptian Museum, ou o Grande Museu Egípcio, eu já falei aqui no canal, link no card e na descrição. E de acordo com esse livro-tombo, foram retirados da tumba de Tutancâmon 5.398 artefatos arqueológicos. E o mais legal de tudo é que nem metade desses artefatos foram mostrados para o público até hoje. Pois é, né? Quem acompanha este canal aqui há muito tempo já sabe que se envolve o Egito Antigo, com certeza vai rolar alguma teoria conspiratória por trás. Então, alguns se perguntam se esses artefatos arqueológicos de fato pertenciam a Tutancâmon. E eles tomam principalmente como base a máscara mortuária dele. Esse objeto que foi feito com mais de 10 quilos de ouro. E olha que essa máscara tem dado o que falar, porque alguns pesquisadores há algumas décadas têm especulado que essa máscara não estaria retratando Tutancâmon. Isso porque ela tem uma certa rachadura bem aqui do ladinho dela, no encontro entre o tocado Nemes e a face. E também tem uma certa rachadura em um dos cartuchos que tem o nome de Tutancâmon. Aí alguns têm dito que na verdade a face era de uma pessoa e o Nemes poderia ser de outra, ou então que a face seria dele e o Nemes seria de outra pessoa. O que basicamente eles queriam dizer é que a face e o tocado Nemes foram feitos em momentos diferentes, que ou um ou outro foi reaproveitado. E alguns têm levado essa teoria mais além, insinuando que na verdade essa máscara estaria retratando a rainha Nefertiti. Só que esta seria assim a máxima da especulação, porque não tem nada que realmente relacione a máscara com a Nefertiti. Assim, nada físico, só especulação mesmo. E assim, só pra constar, a pessoa que deu o pontapé nessa teoria foi a mesma pessoa que sugeriu que dentro da tumba do Tutancâmon estaria a tumba da Nefertiti. Então, né? Vocês estão entendendo, né, onde eu quero chegar? Mas a real é que, apesar das pessoas estarem focando tanto na máscara mortuária, de fato, alguns artefatos do Tutancâmon têm uma origem um tanto duvidosa. Por exemplo, na arqueologia egípcia existem pequenas estatuetas que eram colocadas dentro das sepulturas para realizar trabalhos braçais no lugar do falecido. O Tutancâmon tinha dezenas delas. Essas estatuetas se chamam Ushabtis. E no caso dele, várias delas foram retratadas com feições diferentes, na verdade bem diferentes umas das outras. Tá, Márcia, mas e daí? E daí, jovem gafanhoto, é que essas estatuetas, por tradição, deveriam parecer com o dono da sepultura. E bem, não foi o que foi encontrado na tumba do Tutancâmon. Entretanto, eu devo salientar que existem pelo menos 2 casos de Ushabtis encontrados na tumba de Tutancâmon que foram ofertados por alguns dos seus funcionários. Então talvez tenha sido este o caso, né? Mas não sabemos. Seria só mais uma especulação. A
Até a tumba dele levanta questionamentos, porque ela é bem pequena, ao menos se comparado ao que seria o padrão para tumbas de faraós da 19ª dinastia. A explicação talvez seria porque ele precisou ser enterrado às pressas. Isso até explicaria porque muitos dos seus artefatos foram amontoados uns em cima dos outros. E inclusive tem o sarcófago de pedra dele. Bem, na tumba existe um espaço chamado câmara sepulcral, ou câmara funerária. E é lá onde são colocados os ataúdes e os sarcófagos. No caso do Tutancâmon, ele foi enterrado em 3 ataúdes dentro de um sarcófago de pedra. Porém, esses ataúdes são muito grandes para esse sarcófago. E o Howard Carter tinha percebido isso naquela época. Aí a sugestão poderia ser de que, na verdade, como o ataúde era muito grande, o sarcófago precisou ser quebrado, como vocês podem ver nessa imagem que foi mostrada no próprio documentário. E falando em ataúde, até um deles pode não ter pertencido de fato a ele, como é o caso do segundo. Se vocês olharem a foto do primeiro e do terceiro ataúde, os rostos são bem parecidos. Entretanto, o segundo não parece nada com o Tutancâmon. Inclusive, até o espaço onde tem o cartucho, que é aquela imagem meio oval, onde eram colocados os nomes das pessoas da realeza, parece ter sido adulterado. Ou seja, tinha um nome anterior e alguém raspou e colocou o do Tutancâmon no lugar. E quando esses ataúdes foram abertos, foi encontrada a múmia ainda com a sua mortalha e enrolada pelo linho. Ela vestia a máscara mortuária e continha umas faixas de ouro. Até essas faixas provavelmente não pertenceram a Tutancâmon, porque quando os filólogos e os arqueólogos olharam mais de perto, viram que o espaço do cartucho também parecia adulterado e possuía um nome de um faraó, o qual até hoje é uma incógnita. O seu nome é Ankeperurá. Se vocês assistiram ao meu vídeo Mulheres Faraós, provavelmente lembra desse nomezinho. Tá, mas quando você olha todo esse contexto em que alguns objetos provavelmente não pertenciam a ele e outros tá bem na cara que de fato foram reaproveitados por ele, fica meio que óbvio que a máscara mortuária não pertencia a ele, não é mesmo? Não mesmo! Não subestimem a audácia e a capacidade dos egípcios antigos. Nesse documentário foi mostrado um pouquinho o resultado de uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás, na época mais ou menos em que a barba da máscara caiu. Naquela época, eu não lembro se gravei um vídeo sobre esse assunto, mas eu fiz um post para o Arqueologia Egípcia em que eu apresentei um restaurador chamado Christian Ekman. Esse Christian, ele é especialista em restauro de artefatos arqueológicos feitos em ouro. Então, como ele já estava lá para colocar a barba de volta, ele aproveitou para fazer algumas análises nesse artefato para tentar responder algumas dessas questões que estavam, assim, realmente incomodando muitos arqueólogos, porque o pessoal, de fato, queria saber se aquele é ou não é Tutancâmon, se essa máscara, na verdade, é uma junção de peças e tal. A questão é que, se utilizando de análises com radiografia, ele descobriu que as chapas de ouro utilizadas na máscara são todas da mesma composição, ou seja, a máscara ela foi feita na mesma época, no mesmo período, se brincar no mesmo mês. Assim, para explicar de uma forma mais simples para vocês, o ouro foi retirado de um determinado espaço, esse mesmo ouro foi levado para o ateliê do artesão e o artesão o separou e usou aquele ouro para fazer toda a máscara mortuária. Não foi algo que foi feita uma parte em um lugar e a outra em outro lugar, então as duas se uniram. Não, foi feito no mesmo espaço. A questão é que, e essa é a parte mais interessante na minha opinião, provavelmente foi feito por equipes diferentes, o que faz muito sentido. Daí uma equipe ficava responsável pela face e a outra equipe ficava responsável pelo tocado Nemes. E quando eles terminaram, uniram tudo. Simples assim. E de acordo com os peritos, aquelas rachaduras atrás da face dele e no cartucho, em verdade, são a junção entre as diferentes peças de ouro. Daí a conclusão é a de que a máscara jamais foi adulterada e de fato retrata Tutancâmon. Aqui no canal tem um vídeo em que eu falo mais sobre essa máscara mortuária, sobre a composição dela, sobre alguns simbolismos e tal. Eu vou deixar o link aqui no card e na descrição. Porém, infelizmente o áudio não ficou muito legal, já que foi na época em que meu microfone começou a dar meio que ruim, sabe? Mas dá pra assistir, dá pra pegar algumas informações e tal. Sem contar que no futuro eu também espero regravar este vídeo sobre a máscara. Então, né, quanto a isso, não se preocupem. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir. E caso ainda não seja inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Já chegamos tão longe, agora eu quero 20 mil inscritos nesse canal, gente. Então chame aí o vovô, a vovó, o titio, a titia, a namorada, namorado, o cachorrinho, o Zé Papagaio. Chame todo mundo para se inscrever aqui. E caso queira ser o nosso apoiador, tem este link aqui que você pode visitar e ler um pouco mais. E o link que está aqui na descrição. Sendo nosso apoiador, você pode nos ajudar a comprar materiais didáticos e pagar as contas.
E não deixe de me seguir nas redes sociais, principalmente Instagram e Twitter, que são as redes em que eu mais estou presente. E obrigada por assistir esse vídeo e continue acessando o site. Ah, e agora um recado final. E de fato eu vou descobrir quem foi que chegou até o final desse vídeo. Deixa aqui nos comentários perguntas para o nosso vídeo de Natal. Mas incluam nesses comentários a hashtag NatalAE. As perguntas mais legais irei responder em um vídeo que irá sair no dia 24 de dezembro. Agora sim é tchau, gente. Tchau, tchau!